Olá, então esse é um canal sobre inteligência artificial, mas que nas quintas-feiras eu vou falar de assuntos gerais que não necessariamente estão conectados com inteligência artificial, mas que a gente dá um jeito de ver quais são as relações com inteligência artificial. Então hoje eu vou falar um pouco sobre este livro, que é do autor Yuval Noah Harari, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens. Aparentemente, quando eu mostro esse livro para você, você deve pensar, poxa, isso é um livro de história. O que é que IA tem a ver com história? Mas tem pelo menos uma ideia importante nesse livro que tem a ver com IA, que é o seguinte: a realidade intersubjetiva, ou seja, uma realidade que surge de um acordo imaginário entre todos os seres humanos. Exemplos: as fronteiras entre países. Alguém diz, a fronteira entre tal país e tal país é um rio, é tal montanha, é tal formação geológica. Mas onde exatamente fica essa fronteira? Isso vem mais de um acordo subjetivo entre as pessoas. Não existe o marco físico exato para a maioria das delimitações geográficas entre os países, estados, cidades, etc. Por exemplo, o dinheiro. Quem é que dá valor ao dinheiro? O dinheiro, uma nota azul com o número 100. Quem é que diz que aquilo ali vale R$ 100? Que você pode trocar aquele valor, aquele pedaço de papel azul, por um outro objeto, porque aquele pedaço de papel azul vale R$ 100. Quem é que dá valor a isso? São todas as pessoas que conjuntamente chegam ao acordo subjetivo de que aquele papel azul tem valor. E essa capacidade que o ser humano tem de imaginação, especialmente de imaginação coletiva, é o que o diferencia dos outros animais. E por meio desta capacidade, as nações foram construídas, grandes obras foram construídas. E é essa capacidade humana também que permite que pessoas totalmente diferentes, pessoas totalmente desconhecidas, se juntem devido a um único objetivo e trabalhem juntas com o mesmo objetivo. Essa capacidade diferenciou os seres humanos dos outros animais, mas que agora, quando tá todo mundo falando de inteligência artificial, etc., esse mesmo autor é autor de outro livro chamado Homo Deus, que eu pretendo falar posteriormente, em que naquele livro ele menciona muito o que é que a IA, para onde é que a inteligência artificial está indo, né? A IA está indo, para onde? E ele tem um entendimento meio tenebroso do futuro da IA para a humanidade, mas ele esquece de uma coisa que ele falou nesse outro livro aqui, no Sapiens, que essa capacidade de imaginação é um dos principais potenciais do ser humano. A criatividade é uma das principais características humanas e que alguns algoritmos de inteligência artificial, quer dizer, nenhum algoritmo de inteligência artificial ainda é capaz de reproduzir adequadamente. Né? Aí alguém diz, mas existem carros autônomos, existem algoritmos para jogar xadrez, algoritmos para jogar videogame, etc. Mas se você olha, por exemplo, o carro autônomo, ele não tem criatividade nenhuma ali no que ele faz. É muito uma sequência de regras que devem ser seguidas. Ele tem que sair de um ponto A, chegar num ponto B, seguindo um determinado mapa, empregando algumas regras pelo caminho para não passar no sinal vermelho, para não atropelar uma pessoa, etc, etc. Na maioria das vezes existem regras bem estabelecidas, ou então probabilidades associadas àquelas regras. Mas criatividade mesmo não existe. Mas aí alguém pode chegar, não, mas existem alguns softwares que criam música artificial. Ok, mas o software ele cria a música artificial a partir de um comando do ser humano. O software não decide, agora eu vou criar uma música artificial do estilo forró, por exemplo. Ele não decide isso. Um ser humano tem que ir lá e dar o start, dizer, faça uma música artificial de tal estilo. Aí nesse ponto a gente tem a questão da criatividade e da autonomia. E esse fator de subjetividade, criatividade e imaginação
diferencia o ser humano bastante dos outros animais e ainda mais dos algoritmos de inteligência artificial, que ainda tem um longo percurso pela frente para poder ameaçar o ser humano nessas atividades que envolvem imaginação e criatividade. Sobre isso, existem algumas teorias mais recentes que prometem trazer essa criatividade para o ser humano, mas isso será o tema de outros vídeos sobre outros livros. Obrigado.